Fala pessoal, hoje eu queria trazer um tema aqui que faz parte da nossa vida de suprimentos, a gente não pode afastar esse assunto dos nossos processos, que é o compliance. O compliance ele surgiu exatamente para nos ajudar a olhar os nossos processos com uma ótica de estar fazendo tudo certo, né? Não precisa, e a gente não pode só fazer certo, a gente tem que parecer também certo. E o compliance veio para ajudar em todas essas funções. Quando a gente fala, né, do compliance, quando a gente fala sobre esse ponto, é muito importante que nós saibamos, né, que o compliance ele vem ali exatamente para quê? Para reduzir esse risco, né, para garantir essas evidências de conformidade, atender os requisitos legais. Hoje em dia a gente não pode esquecer que nossas empresas elas têm acionistas, elas têm pessoas que olham ali para a governança corporativa dos nossos processos, muitos dentro ali da área de suprimentos, compra, logística, almoxarifado, e nós precisamos atender esses requisitos legais, né, que estão ali impostos para todos nós, e não somente da área de suprimentos, para todos nós da área societária, né, de uma empresa. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre o compliance, é muito importante que a gente saiba que existem leis, né, que existem processos que vieram exatamente para que nós tenhamos, então, essa linha, né, de observar todo esse processo que são os fundamentos, né, desse marco regulatório. Né? Então, quando a gente fala sobre o compliance, a gente tem ali situações onde a gente tem a lei de corrupção, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei muito importante para todos nós, que ela vem regulamentar ali o acesso às nossas informações essas que você, antes dessa lei, antes de 2018, você não tinha como prever o que os seus dados estariam, onde os seus dados estariam indo, para onde os seus dados estariam sendo repassados. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito importante. A nova lei de licitações, né, ela vem regulamentar todas as licitações, né, governamentais, tudo isso que você, por exemplo, dentro de uma empresa que trabalha com uma empresa do governo, você pode precisar dessa lei de licitação para entrar num processo aí de bid. Então, é muito importante que nós de suprimentos saibamos como são essas leis de licitações. Todas as ISOs, né, as ISOs de risco, né, a própria ISO 37301, que são ISOs que vêm ali certificar a nossa empresa para que mostre aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, toda a sociedade que nós estamos ali fazendo o que foi determinado ali dentro de um padrão, né, dentro desse padrão ISO. Estamos também ligados a uma lei dessa do FCPA, que é uma lei fundamental aí dos Estados Unidos que combate ali a corrupção internacional, que visa ali manter um impacto, né, que se estende a todas as outras empresas de todo mundo, que é exatamente essa parte, né, de quando a gente fala, né, do diligenciamento, né, do OEA, do OECD, né, que vem a ser, então, o controle desses riscos, e a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Quando a gente fala, né, dos riscos e controles, o P2P, né, e a logística, esse planejamento, né, que pode ter, que precisa ter com mais frequência dentro das empresas, né, que é o comitê de demandas, as trilhas de aprovação. Muitos de nós já trabalhamos em empresas que nós tínhamos aquela sensação que só uma pessoa aprovava, e isso é muito ruim. Hoje em dia as empresas elas já estão vendo até com 3 aprovadores. Eu já trabalhei em grandes multinacionais que era o movimento do duplo olho, né? Que era você ter 2 pessoas sempre de áreas distintas que aprovariam, né, aquela situação. Então, isso é muito importante. A gente tem contratos com as leis anticorrupção, com a lei de LGPD, as ordens de compras, né, que se coloca ali como esse bloqueio split, aonde a gente vai trabalhar exatamente com tudo isso que acaba sendo mostrado ali de uma forma muito, muito importante para todos nós, aonde a gente, por exemplo, dentro desse bloqueio split, eu fico imaginando que vocês talvez não tenham escutado isso de uma maneira tão formal, então eu queria trazer isso aqui, porque esse bloqueio split, ele refere-se a uma funcionalidade que impede a divisão de pagamentos entre múltiplas partes. Eu não sei se vocês já tiveram isso dentro da área de vocês, mas esse bloqueio split, ele é geralmente utilizado quando há um único vendedor envolvido naquela transação, né? Nesses casos, o valor total da compra ele vai ser destinado integralmente então a esse vendedor sem a necessidade de divisão entre diferentes partes, né? Quando a gente fala do split de pagamento, né, esse split ou divisão de pagamento, é uma funcionalidade que permite que a plataforma possa dividir automaticamente o valor de uma venda entre diferentes partes, com vendedores, fornecedores ou até para pagamento de impostos, né? E quando a gente fala, né, sobre como funciona o bloqueio split, é uma situação onde o split de pagamento, né, não é necessário.
como uma compra, por exemplo, direta de um único vendedor, o bloqueio split, ela vai garantir que o valor total da compra ele seja direcionado apenas para um vendedor, sem a necessidade de divisão. Então, os benefícios que esse bloqueio split ele traz, né, é principalmente a facilidade, a simplicidade, né, que facilita ali uma gestão financeira e evita ali uma complexidade da divisão de pagamentos, de pagamentos quando não é necessário, né? Ele te garante uma segurança, garante que aquele pagamento que você fez, ele vai ser direcionado corretamente ao único vendedor envolvido ali dentro da transação. Isso é muito comum da gente ver em auditorias. Eu faço muitas auditorias, eu vejo algumas empresas que elas não têm esse cuidado, então pode ter ali alguma fraude acontecendo, porque quando é aprovado, você bota ali 2 contas para receber e tal. Então isso daí é uma situação que nós, compradores, devemos sempre evitar, e aí esse bloqueio split vem exatamente para isso. Ele mostra, então, essa segurança, traz uma eficiência, né, que ela vai simplificar ali o processo de pagamento, ele vai tornar muito mais rápido o pagamento direto, e nós devemos utilizar esse bloqueio split, né, ele é recomendável em situações onde há apenas um vendedor, a plataforma não suporta o split, né, são plataformas de venda, né, que não oferecem essa funcionalidade de split, ou seja, em resumo, né, o bloqueio split em ordem de compras é uma funcionalidade, né, que ela vem impedir aí a divisão de pagamento, vai garantir ali que o valor total daquele assunto seja destinado a um único vendedor, né, envolvido naquela transação, e ela simplifica muito e otimiza o processo de pagamento de compras diretas. Então, quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente imagina que tem diversos outros processos que nós precisamos, né, observar. Então, o pagamento de bloqueio, né, de duplicadas, o próprio recebimento do two-way match, né, e o SOD, que são as travas críticas para esse processo. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente faz uma gestão de riscos, né, a gente identifica, então, esses riscos, onde a gente tem a identificação dos riscos, os controles internos, o monitoramento contínuo desses riscos, e no processo P2P, né, e logística, né, a identificação dos riscos ela é muito importante, ela é essencial, tá, para a implementação de controles internos, aonde nós vamos medir ali a conformidade e a eficiência junto com auditorias, né, segregação de função, isso é muito importante. Eu compro, eu não posso pagar, né? Quem pede não pode aprovar, né, o pagamento, né, nem quem pede não pode escolher de uma maneira assim arbitrária o nosso fornecedor. Então, esse monitoramento contínuo desses processos é fundamental para que nós possamos adaptar essas práticas diante aí a novos desafios, né, a garantia nas operações. Então, quando nós temos essa linha, né, de monitoramento e de adaptação a essas práticas, a gente sempre tem que pensar de uma forma onde não é punitivo. A gente não pode pensar numa situação, isso está acontecendo para me punir, isso está acontecendo para olhar o meu processo que não confio em mim. Não é nada disso. O compliance veio muito bom, foi uma situação de muita oportunidade para a área de compras e está sendo trabalhada, né, junto a um órgão que é especialista nessa linha de anticorrupção, de fraude, de desvios. Então a área de suprimentos tem que entender isso como uma oportunidade, uma gestão de risco que busca aí um efeito positivo nas empresas. Então esse monitoramento contínuo, esse controle interno, a identificação de riscos, vem exatamente para mostrar a linha de suprimentos como deve ser feito em certas situações que nós antigamente não tínhamos essa noção, né? A gente hoje tem uma base muito maior sobre esse ponto, onde a gente pode aí, ter funções muito mais claras, né? E quando a gente fala, né, eu comentei com vocês e eu resolvi trazer esse ponto que é o three-way match, né? Quando a gente fala nesse three-way match, a gente está falando exatamente dentro de uma linha onde a gente mostra como deve ser feito, né, aquele recebimento, né? Então, quando você fala do three-way match, a gente tem ali o three-way match ou uma correspondência tripla, né? Esse processo é um processo que vai verificar ali as contas que comparada em 3 documentos para garantir ali a precisão e evitar a fraude. Você deve ter isso na sua empresa, que é o pedido de compra, a nossa velha ordem de compra, né? A fatura do fornecedor e o relatório de recebimento ou a nota de recebimento. Quando a gente tem esse processo, ele assegura que a empresa está pagando apenas pelos produtos ou serviços que realmente foram recebidos, né? Que aquela fatura corresponde ao que foi solicitado, ao que foi entregue. Então, quando você faz, né, quando o nosso departamento
departamento de compras ele cria um produto especificando os índices, as quantidades acordadas com o fornecedor, você depois tem a fatura, né, que é exatamente o fornecedor emitindo aquela fatura com base no pedido detalhado ali sobre produtos, serviços, com valores. Nós temos o relatório de recebimento e esse relatório é muito importante. Tem algumas empresas que negligenciam esse relatório, né, que é o departamento de recebimento, onde ele vai confirmar, né, que os itens foram entregues, é o almoxarifado, né, que vai ali colocar sobre a garantia da qualidade, vai ver a quantidade, vai registrar essas informações no sistema e ele deve ser segregado do sistema que foi emitido a PO. Ele vai pegar a PO, ele vai conferir o que foi pedido, ele vai pegar, por exemplo, o romaneio, ele vai pegar a nota fiscal do fornecedor de entrega, né, a nota fiscal de entrega daqueles produtos, e ele vai olhar se está batendo o que nós pedimos para comprar e o que o fornecedor entregou. Esse processo pode ser, inclusive, o que a gente chama de processo sérios para a parte financeira. Ou seja, o almoxarifado só recebe exatamente a lista do material, ele não tem que ficar vendo o preço. Então, quem vê preço é a parte de contabilidade, a parte financeira, o almoxarifado só verifica as quantidades e os produtos que foram colocados ali. E depois entra alguém do financeiro exatamente para observar aquela nota fiscal se ela bate, né, se dá um match exatamente com aquilo. Então, quando você faz essa comparação, o departamento de contas a pagar, ele compara os 3 documentos. E se houver alguma divergência, a fatura fica retida. Até que, por exemplo, o almoxarifado diga, não, tem uma peça aqui que a gente contou equivocada, uma peça que o fornecedor entregou, mas já fez essa reposição, e aí vai ter a correspondência, né? A fatura é aprovada para pagamento, aí vai garantir que a empresa, a sua área, não está pagando por algo, né, que ela não recebeu, que não foi solicitado. Existem vários benefícios, redução de fraude, prevenção, né, de erro, melhoria no relacionamento com os fornecedores. Quando os pagamentos, tá, pessoal, pensem sempre nisso, quando os pagamentos eles são pontuais, eles garantem, né, precisos também, eles garantem, então, aquele bom relacionamento com os fornecedores, que podem gerar mais saving lá para frente, né, podem gerar. E tem aquele, obviamente, o controle de gastos, né, que é muito mais eficiente dentro ali e evita muitos pagamentos excessivos e desnecessários. Ou seja, em resumo, o Three-Way Match é uma prática que vocês podem colocar aí dentro da sua empresa, que ela vai garantir, então, essa eficiência, essa segurança no processo do contas a pagar, né? Ela vai proteger a empresa ali contra tudo ali, contra fraudes, erros, e vai, obviamente, otimizar ali o relacionamento, como eu disse, com os seus fornecedores. Então, isso é uma prática muito importante, é uma prática que todos nós precisamos entender e ter dentro dos nossos processos de compras. Quando a gente fala, né, de uma outra situação que eu resolvi trazer aqui para vocês também, que é a origem, né, é a separação das funções, né, do SOD, né, que vai visar reduzir ali o risco e vai evitar que uma única pessoa controle, então, esses processos críticos, né? Isso é muito importante porque quando a gente fala, né, sobre o conflito, né, do SOD, ele surge quando um indivíduo ele vai ter ali funções sobrepostas que vão levar ali em situações anteriormente vistas em má conduta. Por exemplo, se um funcionário com acesso a registros financeiros e aprovações de pagamentos, ele pode se envolver em fraudes, em transações fraudulentas, tá? Então, quando a gente olha para isso, o termo SOD, ele vai trabalhar exatamente para ser segregado, né, em termos de controle interno, né, onde ele é um conceito que vai prevenir fraudes e erros processuais, né, erros processuais empresariais. Ele vai consistir em dividir tarefas, né? Vamos deixar claro aqui, eu faço isso, você faz isso e a gente se complementa. Você não pode simplesmente só ficar aprovando, né? Por isso que tem um CEO, você tem um CFO, ou seja, são tarefas críticas que entre diferentes pessoas ou grupos vão ser criadas de uma maneira que a pessoa tem um controle total sobre aquele processo. Ou seja, o SOD é uma ferramenta muito importante que vocês devem ter ali na empresa, e isso independe, né, se é uma empresa de médio porte, grande porte, sempre tem isso. Até as empresas, né, de pequeno porte já podem começar a estruturar isso, né? O SOD é uma ferramenta muito importante que ela vai garantir muito a integridade dos dados, ou seja, é um sistema muito eficiente de processo e dentro dessa implementação é uma prática muito comum identificar e mitigar esses riscos de segregação. E, portanto, o SOD, né, é um órgão, né, que é responsável pela coordenação de processos orçamentários. E é responsável, esse órgão, né, é responsável pela elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, o PLDO, do projeto de lei orçamentária anual que vai ser aprovado anualmente. Então, é muito importante que também a gente conheça esse tipo de situação, que ela faz parte ali do nosso processo de suprimentos. Quando a gente fala, né, sobre a importância do due diligence, todos nós de suprimentos já passamos por uma situação dessa, né, onde a gente precisa identificar ali a análise estratégica, a identificação dos riscos e oportunidades, prevenção de práticas anticoncorrenciais, né, tomada de decisão inteligente.
Tudo isso acaba nos trazendo ali uma análise de informações estratégicas sobre concorrentes, antes de decisões empresariais, antes de nós tomarmos essas decisões empresariais. O due diligence ele vai permitir identificar riscos e oportunidades dentro até do mercado, tá? E além disso, o due diligence ele contribui muito para evitar práticas anticoncorrencionais, né, rencionais, e vai fortalecer a tomada nossa de decisão baseada numa inteligência competitiva. Então, é muito importante que nós tenhamos, então, essa prévia, né, essa prévia de análise concorrencial, né, onde um processo de investigação, né, assim feito, mas uma investigação não leva isso para o lado criminal, não. É uma avaliação detalhada das práticas, né, que a empresa tem ali da concorrência antes da transação ou antes do investimento. Então, nós de suprimentos, quando vamos comprar algo de valor realmente valor importante, né, ali para a empresa, a transação do investimento, é muito comum que a gente faça um due diligence naquele fornecedor para a gente identificar riscos relacionados a práticas, acordos ilegais, abuso de posição dominante, que pode afetar ali a transação da empresa, se a empresa está, o fornecedor está com uma capacidade financeira adequada. E ali você vai ter toda uma análise, né, dentro do due diligence, que envolve geralmente análise de mercado, identificação ali de riscos, né, verificação de conformidade, isso é muito importante. A empresa vai analisar ali se está em conformidade com o que você pediu tecnicamente, com as leis, com as concorrências aplicáveis. Você vai ter ali análise do contrato, né? Você vai chamar, por exemplo, o jurídico para fazer o due diligence com você, ele vai examinar o contrato, os acordos comerciais. Você, se estiver contratando um serviço, você pode pedir para fazer uma coleta de informações junto com funcionários, a identificar possíveis problemas, ou até mesmo buscar fora daquela empresa, identificar ali os clientes, os concorrentes, para ver o que acontece perante aquela empresa que você está contratando. E por que isso é importante? Por que nós de compra, né, de suprimentos, às vezes a gente deixa isso para uma segunda oportunidade? Você vai evitar riscos, né, financeiros, legais, você vai proteger a reputação da empresa, você vai tomar decisões de investimento muito mais seguras, né? Essa análise concorrencional do diligence vai fornecer, então, importantes ferramentas de risco, né? Onde você tem ali as empresas, né? Um exemplo muito clássico para você observar como é feito esse due diligence é você buscar ali informações de fusões e aquisições, né? Investimentos de outras empresas, parcerias estratégicas, né? Quando a sua se junta com uma outra parceira no mercado para desempenhar ali sua função. Geralmente as duas fazem ali o due diligence para saber se as duas estão aptas a fazer aquela função, e às vezes você pode ver que o processo é desfeito, né? Porque não agradou ali de alguma maneira algum termo ali. Essa análise do due diligence é uma ferramenta muito essencial e muito utilizada, que busca então garantir as conformidades com essas leis de concorrência, identificando ali riscos, tomadas de decisão, vantagem estratégica muito mais segura. Quando a gente está falando ainda do due diligence, tem o passo a passo, né, para que a gente saiba como é feito esse processo, mas eu acho que uma forma também da gente entender isso é colocar isso de uma maneira bem clara, né? Você saber se você está fazendo o due diligence em cima de contratos, em cima da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que está sendo feito o seu processo de LGP, da parte de OEA, né? A lista suja, se sua empresa está, o concorrente, né, pode ter já colocado esse fornecedor numa lista suja. Então isso é importante você consultar. O mercado geralmente se fala, né? A gente sabe que tem lucro arbitrado, que são empresas que estão ali em pleno funcionamento, mas eles tiveram algum problema anterior junto a um órgão governamental, e ali você pode entender como é que é esse assunto. E eu resolvi trazer também para vocês esse KI, YS e o KYB, né? Que também são siglas que nós precisamos conhecer, que se referem ali a dois processos, né, do due diligence, né, que são relacionados a clientes e a fornecedores. O primeiro, KYC, é o Know Your Customer, ou seja, conhecer o seu consumidor, e o Know Your Business, que é o KYB, que respectivamente ele vai focar ali na linha ali da mesma verificação para clientes empresariais, o B2B, né? Enquanto o KYC ele foca ali na identificação e verificação da identidade de clientes individuais, o Know Your Customer, e o Know Your Business, que é o KYB, ou KYC. Quando a gente fala do KYC, é um processo de verificação de identidade de clientes individuais que você vai prevenir ali fraudes, atividades criminosas, por exemplo, como Lava Jato, né, que teve muito isso, a lavagem de dinheiro, e ali envolve todas as informações que você precisa ter, documentos, comprovação de identidade do cliente, documentos de identificação, comprovante de residência. Quando você vai fazer uma abertura de um crediário, isso tudo é pedido
medido. Então, é o KYC que está acontecendo naquele momento, ou conheça o seu cliente. E essa regulamentação é uma norma, tá? Uma norma que vocês depois podem consultar, é a 9613/98, né, que trata exatamente dessa prevenção de lavagem de dinheiro. E quando você vai para KYB, né, que eu conheço o seu negócio, você vai estar trabalhando com a verificação da identidade, da avaliação de riscos ali daqueles clientes empresariais, né, que é o B2B. E dentro disso, você tem também, dentro da cultura, né, do canal de denúncias e tal, você tem os KPIs. Então, é muito importante também que nós saibamos como que aquele processo da parte, né, dos KPIs, eles podem ser trabalhados, sim. Eles são essenciais dentro do compliance, porque eles vão medir a eficiência ali do programa, né, de conformidade da sua organização, ou de uma organização. Esses KPIs, eles medem ali a eficácia desse programa de conformidade de uma organização, onde eles vão auxiliar ali na identificação de riscos, na tomada de decisões, dessas decisões que estão sendo informadas ou na implementação de melhorias contínuas, tá, pessoal? Uma dessas situações, elas vão abranger ali, por exemplo, a taxa de adesão de treinamentos. Vocês têm que observar se o compliance está trazendo uma taxa de adesão de treinamentos legal, as análises das denúncias, né? Então, entre outros, né? E dentre eles, tem vários KPIs que eu poderia citar aqui para vocês, mas fica muito extenso. Mas, por exemplo, a alocação de recursos, né? Ela vai avaliar ali como que os recursos estão sendo distribuídos para atividades de compliance, né? Você tem a taxa, como eu falei, de adesão de treinamentos, a gente tem a análise do canal de denúncia, a quantidade e a natureza das denúncias recebidas, qual o mecanismo de detecção de irregularidades, a gente tem um número de incidentes e conformidades, nós temos o tempo de resolução, você vai ter a conformidade de terceiros, multas e penalidades, como que você monitora essas multas e penalidades recebidas, indicando o custo de não conformidade, você vai ter ali a revisão de auditoria, nível de conscientização, eu poderia aqui citar inúmeros outros KPIs, né? Ou seja, para analisar essas organizações, essas linhas de conformidade, esses regulamentos, que vão prover ali, né, que vão estar promovendo uma cultura ética, né, o que a gente quer de integridade, e obviamente, como toda empresa, reduzir os riscos aí de multas e penalidades. Então, é muito importante que nós tenhamos ali esse conhecimento muito apurado ali da cultura, né? E principalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também desse hospitalidade, para você evitar esses conflitos, você receber pequenos presentes, ou até presentes, né? Que muitas vezes a gente precisa ter essa transparência, devem ser transparentes esses recebimentos de ofertas, eles precisam evitar conflitos. Então, pessoal, não façam, não corram esse risco. Muitas vezes você vai estar ali, o cliente, o seu fornecedor é um fornecedor que, por exemplo, ele tem negócios com em outros meios, por exemplo, ele tem possibilidade de levar vocês para um jogo de futebol dentro de um camarote, ou ele tem ali algum tipo de hotel que ele tem um convênio, ele pode ofertar ali para você e para sua família um desconto grande, ou um aluguel de carro, ou até mesmo ele tem ali um fornecedor que trabalha ali no mercado têxtil e te oferece ali roupas e tal, oferece para você, para sua família. Pessoal, tem várias situações que podem parecer bobas, mas que hoje em dia a gente não pode deixar essas situações ocorrerem, porque isso acaba sendo muita infantilidade da nossa parte, né, quando a gente deixa correr. Claro que existem pessoas que estão ali com intuito criminoso, né, de se aproveitar de uma situação até para trazer benefício para aquele fornecedor ali, de alguma maneira. Mas o que eu vejo muito dentro dessas empresas são situações muito infantis, de pessoas que acabam achando que não tem problema, ou acabam achando que ninguém vai ver, ninguém vai estar me vendo, não sei o que. Pessoal, nós que trabalhamos em compras, isso não é adequado e não é permitido. Então, assim, de uma maneira ou de outra, evite, tá? Evite, porque assim, e comunique sempre, né? O fornecedor mandou sem o caso de ter sido avisado e tal. Entre em contato com formalidade com o setor de compliance primeiro, peça a ele para uma orientação, até do e-mail, como você deve voltar aquilo para o seu cliente, né, para o seu fornecedor, dizendo que aquilo não foi aceito e agradecendo e mostrando que vocês têm uma política clara sobre aquele assunto. Então, para evitar problemas, desconfie, né? Sejam aquelas pessoas, como eu brinco muito com vocês, sejam pessoas neuróticas, né? Só os neuróticos sobreviverão. Então, sejam neuróticos em relação a isso, para que situações desagradáveis não aconteçam. Então, eu mostrei para vocês aqui que esses KPIs são muito importantes de compliance, principalmente para evitar esses assuntos, e principalmente a gente precisa estabelecer esses pilares de governança, né? Liderança ética, políticas de diretrizes claras, gestão de riscos eficazes, ou seja,
tudo isso precisa ser trabalhado tanto na equidade, né, que é o tratamento justo, igualitário, todos os acionistas, né, a prestação de contas, que é o accountability, né, responsabilidade de gestores e administradores. Nós somos administradores de uma grande e importante parte da empresa, né, que vai promover ali que tenhamos, né, as devidas ações e decisões e devidas comunicações com resultados e justificativos para o bem da empresa, né? Ou seja, é tudo aquilo que a gente pode aplicar, então, nesses 4 pilares para construir uma base sólida da empresa, tá? Que vai promover ali a confiança, a transparência, a sustentabilidade, além de garantir ali uma competitividade, uma reputação muito grande no mercado. Então, quando a gente fala, né, nesse plano de implementação, eu deixei para vocês aqui uma situação onde vocês vão ter ali, né, um sistema, né, que na primeira semana que você vai ali fazer um risco scan, né, que a gente fala, né, ou seja, você vai passar ali, vai fazer um escaneamento ali nos seus riscos, mais o SOD que a gente comentou lá atrás. Na segunda semana você vai trabalhar ali com a implementação de toda a sua base, do due diligence, toda a sua cláusula, envolvendo as áreas, né, do jurídico, se tiver já do compliance, vão começando a estruturar essa área do compliance, envolver o gente de gestão, recursos humanos, como é que se chama dentro da sua empresa, e tudo isso para criar, então, essas cláusulas do due diligence. Na terceira semana, eu sugiro, né, o three-way match, né, criar esse processo antifraude, criar ali a correlação das pessoas que vão estar aprovando ou não aquelas situações dentro da empresa, deixar isso claro dentro dos papéis, onde você faz isso, eu faço aquilo. Canal de denúncia, né, como é que você está fazendo nesse canal de denúncia, que não é um canal simplesmente para punir, é um canal para organizar os processos da empresa que está ali sendo solicitado uma explicação, tá? Então esse canal de denúncias, como é chamado, o canal do compliance, vai organizar aquela parte ali de GIFs que você pode receber, o que você não pode, o que a empresa irá tolerar ou não, e também o treinamento, não deixem de organizar. Então esse treinamento que é muito importante quando nós começamos a organizar esse plano de implementação. Então quando a gente fala nisso, né, a gente está fazendo aqui o checklist, né, do SOD, né, que em português vocês já viram lá atrás, mas não custa falar novamente, que é o checklist de segregação de função, né? Então a gente vai ter ali o conhecido Separation of Duties, ou seja, o SOD, né? Que quem requisitar não pode aprovar, quem aprovar não pode cadastrar, quem cadastra não pode receber e quem receber não pode pagar, ou seja, é uma função literalmente de segregação de função, ou seja, no final, você tem que perguntar para quem então utilizar esse checklist, né, o SOD. Ele vai servir como guia, né, principalmente para avaliar ali se as práticas que você está tendo ali de segregação de funções estão ali adequadas e aplicadas dentro de uma organização, ou seja, ela vai estar ali para ajudar a todos nós a fazermos esse checklist, criar o checklist do due diligence, né, que você vai trabalhar ali com levantamento de documentos, você vai verificar ali uma verificação detalhada, a lista suja, se tem ali uma avaliação de LGPD, né, se a política do fornecedor está aceita, né, e ali você vai elaborar, então, esses relatórios ao final do seu due diligence e vai encerrar ali com a preparação dos relatórios detalhados e as recomendações ali para embasar ali, então, a sua tomada de decisão. E quando a gente fala de fluxo de cláusulas, eu sugeri aqui para vocês, então, exatamente isso. O anticorrupção, né, auditoria, rescisão, passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, o concorrencial, né, que é toda aquela sua parte do que você está fazendo ali junto para uma abertura de concorrência, os seus subfornecedores, que isso é muito importante também, trabalhar com subfornecedores, tá, pessoal? Quando você faz um due diligence e a sua empresa depende muito de um subfornecedor, vale a pena você ir a esse subfornecedor para você observar isso. E também do item de sustentabilidade, tá, pessoal? Hoje, a redução de pegada de carbono ela é muito importante. Por exemplo, a 2B Supply ela faz muitos projetos em relação a isso, de redução de pegada de carbono dentro da cadeia de suprimentos, compra, logística, almoxarifado, como que o fornecedor, o subfornecedor está tratando a sustentabilidade. Então, isso dentro da sua linha de due diligence é muito importante para que vocês possam, então, organizar toda essa parte de criação dessa área e ter essa metodologia aplicada e esse fluxo aplicado para que vocês possam ter uma melhor maneira aí de trabalhar esse due diligence. Beleza, pessoal? Ficando com alguma dúvida, mande uma mensagem para mim, deixe lá no LinkedIn, onde vocês já me conhecem lá do LinkedIn, vocês têm ali total forma de me contactar ou pela página da 2B Supply, né, 2bsupply.com.br e também ali por todas as redes sociais, né? Se inscreva ali no nosso canal do YouTube, acesse o nosso canal ali do Instagram e principalmente mande mensagens pela 2B Supply do LinkedIn ou pelo meu canal Alexandre do Vale, tudo junto, do canal do LinkedIn, onde eu posto todos os dias uma matéria interessante para a nossa área de suprimentos. Beleza, pessoal? E agora, como eu falo, bora comprar. Tchau, tchau.